Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração. Amém? Hoje eu estou aqui para mais um devocional. No dia de hoje nós lemos os capítulos 23, 24 e 25 de Êxodo. E eu queria falar um pouquinho sobre esses capítulos, lembrando, gente, que eu não falo coisas teológicas baseadas em estudos de exegese. Eu não tenho muito crédito para falar dessas coisas realmente mais profundas no estudo bíblico, que eu acho extremamente importantes para cada um de nós. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o do Strong, que é um aplicativo muito bom. Tem um comentário para cada versículo bíblico. Gente, ajuda demais. E eu amo estudar e aprofundar no estudo da Bíblia. Mas o propósito dos devocionais é falar sobre princípios práticos, de aplicação prática de tudo que a gente aprende na leitura bíblica diária. Então, quando eu pego 3 capítulos e leio esses 3 capítulos e eu me pergunto, como que eu posso viver isso? Como que eu posso aplicar isso hoje para a minha vida? Esse é o propósito desse devocional. Eu amo estudar a Bíblia, e eu amo exegese, e eu amo hermenêutica, e eu amo tudo que tem a ver com teologia, mas o propósito deste devocional que o Senhor colocou no meu coração é falar de princípios práticos de aplicação bíblica. Amém? E aí, gente, a gente viu o capítulo 23 do livro de Êxodo. Vai continuar, Deus continua estabelecendo leis de convivência. Como conviver em uma comunidade onde Deus é o líder. Como convivermos em um reino onde o Senhor é o líder e nós podemos habitar no meio junto com sua presença. Lembre-se que Adão e Eva tinham acesso à presença de Deus, só que eles perderam o acesso à presença de Deus por causa do pecado. Isaías 59 diz que o nosso pecado faz separação entre Deus e nós. Então, Deus sempre teve um plano de que a sua presença habitasse no meio do seu povo. E aí, Deus vai levantar um povo liderado por Moisés, mas onde ele é o rei, onde o próprio Deus é o rei. E este povo precisa entender que para viver junto com a presença de Deus, existem regras. Regras são necessárias. Porque se o povo vive junto com a presença de Deus, que é santa, e peca, todo mundo vai morrer. Não porque Deus vai matar, mas porque o pecado gera morte. Deus é luz e nele não há trevas. Então, quando a gente mistura o pecado, as trevas com a luz, isso não funciona. Nadab e Abiú, quando entraram na presença de Deus, lá na frente a gente vai ver, eles entram ali com um fogo estranho e eles são consumidos, devorados por um fogo consumidor. Então, nós precisamos entender que para que o povo habitasse junto com a presença de Deus, eram necessárias regras. E aí Deus continua a falar de algumas regras. Eu acho interessante que no capítulo 23 fala um pouquinho sobre o inimigo. Se uma pessoa tem um inimigo, mas este inimigo perdeu um boi, e se você achou o boi do seu inimigo, não faça vista grossa. Olha o que é a lei, eu achei muito interessante. Se você se deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Olha como Deus já está falando, já está preparando já. Você tem um inimigo, mas você viu que ele perdeu o boi? Pega o boi e leva para ele. Faça o que é justo, independente do que fizeram com você. E aí ele continua falando... Se você vira o jumento de alguém que te odeia, e se você vir que ele caiu sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Essa pessoa te odeia, Deus está falando. Essa pessoa te odeia, mas se você viu que caiu a carga do jumento dessa pessoa que te odeia, não finja que você não viu. Quantas vezes, gente, alguma pessoa que te fez mal está precisando da sua ajuda, está precisando da minha ajuda, alguém que me fez mal, alguém que me odeia. E aí sabe o que acontece? Deus tá falando, vai lá e ajuda ela que você dá conta. Mas peraí, ela me odeia, ela não quer me ajuda. Vai lá e faça. Essa era a regra específica que Deus deu pro povo dele. Faça sem esperar recompensa. Jesus vai falar assim, o que você quer que os outros te façam, faça você a eles. Se eu gostar de receber uma ajuda, então vá e ajude sempre que for necessário. Mesmo que seja seu inimigo, mesmo que te odeie. Tô aqui com a caneta da Cecília, do Stitch, meu Deus.
Foi a primeira que eu peguei. E aí, gente, Deus pega e fala uma coisa importante. Ele fala: jamais acuse alguém falsamente. Não condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. O nosso Deus é justo. Ele não declara o inocente culpado e ele não declara o culpado inocente. E ele fala conosco: faça você também o mesmo. Deus espera que nós sejamos justos como ele é justo. Que nós andemos em justiça, em responsabilidade e que a nossa vida seja com ordem. Assim como ele é um Deus de ordem e de decência. E aí, gente, entra aqui uma parte muito importante, que é a parte, o capítulo 23, versículo 10. Deus está estabelecendo uma lei, vai ser muito importante a gente entender isso. Essa lei é a seguinte: plantem e colham os produtos da terra por 6 anos. Vocês vão plantar e vão cultivar a terra por 6 anos, mas no 7º ano, descansem a terra. Presta bastante atenção nisso, gente. Deus mandou que os israelitas, eles plantassem durante 6 anos e no 7º ano eles iriam deixar a terra descansar. Hoje, quando a gente estuda até na agricultura, a gente vai entender que existe esse princípio, que a terra precisa passar por esse ciclo onde ela trabalha, mas a terra também precisa descansar. Assim como Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou de toda a criação, ele ordenou que os israelitas fizessem isso. Que os israelitas dessem à terra um ano de descanso. Lá na frente a gente vai ver, gente, que eles não fizeram isso. Por quê? Porque tem que ter muita fé. Imagina que nós trabalhamos com isso, com cultivo, com plantação e colheita. E aí, o que acontece é que no último ano a gente vai viver da fé. Porque a Bíblia diz aqui nesses capítulos, não, mas lá em Levítico, Deus dá um juramento. Por quê, gente? Quando chegar o 6º ano, vocês vão ter o dobro. O dobro, não precisa se preocupar. Vocês vão ter pro 6º ano, pro 7º ano e pro 8º ano, porque no 7º vocês vão descansar e no 8º vocês vão começar a plantar. Então, ó, fica tranquilo. Só que as pessoas, os israelitas, não confiaram em Deus e não deram descanso à terra. Lá na frente, é num grande profeta, eu não lembro se é Jeremias ou Isaías, eu esqueci de preparar essa parte, vai falar que eles ficaram 70 anos, Deus teve que levar o povo, acredito que é Jeremias, Deus teve que tirar o povo de Israel para dar 70 anos de descanso para a terra, que foram 70 anos que o povo não deu para a terra. O povo ficou 490 anos na terra prometida, e desses 490, eu tô falando esse número, mas eu não tenho certeza se é esse número, eu vou ter que pesquisar. Desses 490 anos que o povo ficou na terra, eles não deram descanso. Sabe o que teve que acontecer, gente? Eles tiveram que viver exilados. Eles tiveram que passar pelo exílio. Eles foram tirados, arrancados da terra que Deus deu para eles, para que a terra tivesse, então, o seu devido descanso. E aí, enfim, a terra descansou por 70 anos. É isso que acontece quando a gente não cumpre aquilo que Deus e as instruções que Deus nos dá. Até em Êxodo 23:13 fala assim: prestem muita atenção a todas as minhas instruções, nessa versão da NVT. As instruções de Deus, elas servem para o nosso bem. Deus não estabelece limites e nem regras porque Ele é um Deus tirano. Nosso Deus não é tirano, Ele é um Pai que estabelece limites e regras para o nosso bem. O meu filho tem 2 anos, ele vai fazer 3 mês que vem. Tem coisas que eu preciso limitar. Eu não posso deixar. Se eu deixar ele numa janela, no 2º andar, se eu deixar a janela aberta e eu não tiver o tempo todo atenta, o que vai acontecer? Ele não tem noção. Ele pode subir lá e se pendurar na janela ali pela barriga para ver o fundo, para ver o chão e cair. É por isso que existem grades nas janelas, redes na janela de proteção para quem tem criança em casa e mora em apartamento. Por quê? O limite é uma proteção. Deus estabelece regras e leis para a nossa própria proteção. Vou pesquisar direitinho a questão dos 490 anos da Terra. Até o final do vídeo eu falo melhor sobre ele. E aí, o que acontece, gente? Nós vamos ver que Deus...
Onde eu estou? Deus vai estabelecer no versículo 14 3 festas anuais. A festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa da última colheita, como está aqui nessa tradução da NVT. E as pessoas deveriam sempre celebrar aquelas festas. Olha como nosso Deus é um Deus que também celebra, um Deus que festeja, um Deus de alegria. Nós só precisamos entender com quem nós temos celebrado. Porque quando Moisés sobe lá para o monte, e Moisés está lá no monte, o povo começa a fazer uma festa ao redor do ídolo, do bezerro de ouro, aquela festa não era de celebração ao Senhor. Então, nosso Deus é um Deus de festa, mas nós precisamos entender qual festa realmente celebra ao Senhor e qual festa está celebrando a ídolos. Tá abrindo ali no computador? Ok, então vamos lá. Eu vou passar para a próxima parte. Promessa da presença do Senhor. Gente, versículo 20 do capítulo 23. Deus vai fazer uma promessa para o povo dele. Ele vai falar assim, olha, eu vou enviar um anjo à frente de vocês para protegê-los ao longo da jornada. E esse anjo vai conduzir vocês em segurança ao lugar que eu preparei. Prestem muita atenção nas minhas instruções. Não se rebelem contra esse anjo, porque ele é o meu representante. Olha a promessa. Se vocês tiverem o cuidado de obedecer e seguir todas as minhas instruções, eu serei inimigo dos seus inimigos. Você já pensou o que é o Deus de toda a terra? Ser inimigo do seu inimigo? Farei oposição aos que se opuserem a vocês. O meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus. Olha a promessa de Deus. Deus está falando, ó. Ele já tinha falado para Abraão qual seria o limite da terra. Agora ele está confirmando. Ele está falando, ó, sabe qual terra que eu vou dar para vocês? Vai ser a terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, todos esses povos. E prestem bastante atenção, gente. Ele fala que ele estabelece o limite aqui. Vai do Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo. Lá na frente a gente vai ver que o povo de Israel não vai conquistar todas essas terras, porque eles pararam no meio do caminho. Vai ser só mais lá na frente, só na época de Davi, de Salomão, que o povo vai de fato viver toda essa terra. Mas aí nós vamos chegar lá. Mas aí, gente, Deus continua suas promessas. Ó, vocês vão chegar nessa terra, gente, presta atenção. Não adorem aos deuses do povo da terra. Não sirvam a esses deuses de maneira alguma, nem imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem as colunas sagradas. Por que você não quer ligar o computador? Você pode me ajudar, né? Agora deu. Só um momento. E aí, gente, ele continua prometendo, sirvam ao Senhor e eu os abençoarei. O que eu darei para vocês? Eu darei alimento, eu darei água e eu protegerei vocês de doença. Na terra de vocês não vai ter grávida, que vai ter aborto e não vai ter mulher estéril. Eu darei uma vida longa e plena. Eu vou enviar um pavor à sua frente. Eu criarei pânico entre os povos cujas terras vocês vão invadir e vão conquistar. Eu farei os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Gente, existe uma promessa para quem está obediente. Quando nós obedecemos ao Senhor de todo o nosso coração, a gente não precisa se preocupar com nada. Nós só precisamos seguir as suas instruções e andar no caminho do Senhor. Quando nós obedecemos, nós estamos protegidos. Quando nós obedecemos a Deus, além de receber a promessa que tem sobre a nossa vida, essa promessa nos dá proteção. Qual que é a proteção que Ele nos dá? Ele nos promete, vai nos dar segurança, vai nos dar alimento, vai nos livrar de doença, vai nos fazer férteis. Nossa vida vai ser plena. Meu Deus do céu, vai ter uma vida plena. Cadê a parte da vida plena? Uma vida longa e plena é o que Deus preparou. Se fizer o quê? Se seguirem a todas as minhas instruções. Então, quando nós ouvimos a Deus e obedecemos às suas instruções, nós somos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Vale a pena servir ao Senhor. Olha o que acontece aqui nesse versículo 29, gente, que é muito importante. É um versículo muito importante. Deixa eu só achar aqui do descanso da terra. A terra teve descanso de 70 anos. Quero ver qual que é o versículo que fala sobre isso. O profeta Jeremias, ele mesmo. A terra, gente, está em 2 Crônicas 36, 21.
A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que os 70 anos se completaram em cumprimento à palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Gente, a terra não teve o descanso, o povo não obedeceu, mas depois eles foram tirados da terra prometida para que a terra pudesse de fato descansar. Meu Deus, que nós não, se a gente passar por deserto, gente, se a gente passar por dificuldade, que seja o processo de Deus na nossa vida, que seja o trabalhar de Deus na nossa vida, que nós não venhamos passar por dificuldades e tristezas e desertos e angústias por causa de desobediência. Porque todo mundo vai ter aflições. Algumas aflições são como as de Jó. Deus vai permitir porque Ele tem um propósito, porque Ele vai dar o dobro depois, porque Ele vai fazer a gente ver além daquilo que a gente já viu antes. Mas tem desertos que são por causa de nossas atitudes, da rebeldia do nosso coração, da nossa teimosia. Que nós não venhamos viver desertos por causa de escolhas rebeldes e desobedientes contra as ordens do Senhor para a nossa vida. Lorena, quais ordens? Tudo que a Bíblia diz. Seja justo, seja íntegro, ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, não caluncie seu irmão, não ame as coisas deste mundo, não ame os ídolos das pessoas que tem nessa terra. Gente, nós estamos cercados de ídolos, cercado de pessoas que têm muitos ídolos. Lorena, você está falando de idolatria, são imagens de escultura? Eu estou falando de tudo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. As pessoas, a maioria das pessoas que não amam ao Senhor nosso Deus de todo o coração, amam ao dinheiro, amam aos prazeres da carne, amam a si mesmas, são narcisistas, são egoístas, são gananciosas, são orgulhosas. Isso é idolatria. A ganância é idolatria. A Bíblia diz. Então, nós somos cercados de pessoas que têm ídolos. Não podemos conviver com os ídolos das pessoas. Não podemos adorar os mesmos ídolos que as pessoas têm. Sabe, Moisés estava lá subindo um monte, ele ficou lá sozinho. Mas o Senhor nos convida a uma geração que vai subir no monte. Dessa vez não vai ficar um monte de gente lá na beirada do monte. Dessa vez essa geração vai subir. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Sabe o que acontece no versículo 29, gente? Que a Bíblia diz assim, Deus falou para o povo, vocês vão entrar na terra, mas eu não vou expulsar os seus inimigos de uma vez, num só ano. Se eu fizesse isso, a terra ia ficar deserta e os animais iriam se multiplicar e tornariam uma ameaça para vocês. Eu expulsarei os seus inimigos aos poucos, até que a sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Gente, olha isso, que interessante. Deus está falando assim, quando você chegar lá na terra prometida, eu não vou expulsar os seus inimigos de uma vez. Eu até poderia expulsar, podia matar todos de uma praga. Só que o que acontece? Vocês não cresceram ainda em número suficiente para encher a terra. Então, quando vocês chegarem na terra dos seus inimigos, eu vou expulsando os seus inimigos aos poucos. Porque se eu expulsar todos os inimigos, vocês ainda despreparados para popular toda a terra, os animais selvagens, eles vão destruir vocês. Os animais se tornariam uma ameaça para vocês. Então Deus está falando, eu vou expulsar os seus inimigos de maneira gradativa, para que vocês tenham o necessário para receber a promessa. Olha que interessante. Muitas das vezes Deus nos fala isso também. Olha, eu poderia te dar tudo de uma vez. Tudo que eu te prometi, eu poderia te dar tudo de uma vez. Só que se você não estiver preparado para receber tudo de uma vez, você vai ser destruído por outros fatores externos. Se você não estiver preparado para receber a promessa de Deus na sua vida e entrar de cara na promessa de Deus em tudo que Ele tem para você, fatores externos vão acabar roubando o seu coração, matando o seu coração. Talvez Deus tenha para você uma promessa de transferência de riqueza. Talvez Deus diga para você, olha, você vai ser rico e bem-sucedido porque você vai ser o mantenedor da obra missionária. E aí Deus te dá todo o dinheiro. Sabe o que acontece? Você não está preparado, você não entende ainda, você não tem um coração missionário, você não tem preparo espiritual, emocional, financeiro. E aí você pode perder, seu coração pode ser perdido por causa de orgulho, você pode acabar caindo na ganância, no amor ao dinheiro, que é o princípio de todos os males. Você pode acabar perdendo tudo por uma má administração. Então Deus, Ele nos entrega aos poucos. Lembra de José? José, você vai ser um grande governador. Ele podia ter pegado José e já jogado ele lá no Egito como o grande...
Não, José, você vai ser traído pelos seus irmãos, vai aprender a amar, a perdoar, a lidar com seus sentimentos. Depois eu vou te colocar numa casa, você vai aprender a governar aquela casa e alguns empregados. Depois eu vou te colocar numa prisão e você vai aprender a governar os prisioneiros e todos os capatazes, todo mundo ali que trabalha ali. E só depois você vai ser levantado como governador. É um processo. Por quê? Porque se a gente recebe a promessa sem preparo, fatores externos vão acabar destruindo aquela promessa. Então, não fique triste se você não recebeu tudo que Deus prometeu. Entenda que Ele vai fazer. Ele prometeu os seus inimigos. Eu vou expulsar. Mas não vai ser de uma vez só, mas eu vou expulsar. Então, você não chegou ainda na plena conclusão da promessa de Deus para sua vida. Seu marido ainda não se converteu. Mas espera aí, umas práticas que ele fazia antes, ele já não faz agora. Então, vai se alegrando. O povo de Israel, ele murmurava e perdia a bênção. Então, conforme você for agradecendo pelo pouco que Deus já fez, que na verdade é sempre muito, eu falei pouco, mas pelo processo, por cada passo do processo, conforme você for agradecendo, Deus vai te levando a níveis maiores, a níveis superiores. Amém? E aí, gente, o capítulo 24, Deus vai começar a falar algumas coisas com Moisés, e Moisés repassa para o povo, e o povo responde: vamos fazer tudo. Do jeito que o Senhor falou, nós vamos fazer. E aí Deus manda Moisés subir no monte. Isso é muito interessante, porque Moisés sobe no monte e Deus fala assim: você vai subir para encontrar-se comigo. Fique lá e eu vou te dar as tábuas de pedra. O próprio Deus escreveu nas tábuas de pedra os seus mandamentos. Olha que interessante. Deus fez a pedra ali. O Deus que fez a pedra escreveu na pedra os 10 mandamentos para Moisés. E aí Deus manda Moisés subir para entregar essas pedras para ele. Só que a Bíblia diz que quando Moisés subiu no monte, a nuvem cobriu. A glória do Senhor pousou sobre o monte e a nuvem cobriu ele por 6 dias. Mas só no 7º dia, Deus chamou Moisés para dentro da nuvem. Tá vendo que é um processo? Não é tudo de uma vez, não era nem para Moisés. Nem para Moisés, que a Bíblia diz que era amigo de Deus, conversava com ele face a face, era de uma vez. Ele subiu no monte e ele ficou 6 dias esperando. Deus falou com ele: você vai subir, eu vou falar com você. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Vocês conseguem perceber como que o tempo de Deus é sempre um processo? Com Deus é sempre um processo. Ele criou a lua e o sol para marcar estações. Na vida nós vamos viver estações, gente. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins, vai ter dia que a gente vai plantar e vai colher muito fruto, e vai ser primavera, e vai ter dia que vai ser inverno. Todos nós vamos viver estações, mas calma, vai passar. Se Deus chamou Moisés para subir no monte, ele vai falar com ele, ainda que Moisés tenha que ter esperado 6 dias. No 7º dia, Moisés entra para a nuvem. E aí Moisés fica ali 40 dias e 40 noites. Meu Deus! E aí, gente, Deus começa a falar com Moisés alguns detalhes sobre um tabernáculo. Lembra que eu comecei o vídeo falando que Deus queria habitar no meio do povo? A vontade de Deus é que sempre foi essa: a presença dele no meio do povo. Eu já não aguento, eu vou ter que falar o spoiler dessa história, que no fim o plano de Deus era colocar a presença de Deus não mais no meio do povo, mas dentro de nós, dentro do povo. Hoje nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, a presença de Deus está em nós, glória a Deus. Mas quando Deus ainda está no processo de cumprimento dessa promessa, onde ele habitaria no meio de seu povo, ele fala para Moisés, então ele começa a instituir um tabernáculo. O que é um tabernáculo, gente? O tabernáculo foi como um protótipo do primeiro templo. O tabernáculo tinha as especificações, tudo do jeito que Deus mandou, Moisés tinha que fazer. Nós vamos ver que Deus vai levantar 2 homens, 2 artesãos, que eram assim, homens cheios do Espírito Santo para fazer as obras ali de artesanato, que era Bezalel e Aioliabe. Esses 2 homens eram cheios desse Espírito Santo que os capacitou para fazer tudo o que haveria de ter naquele tabernáculo. Dentro daquele tabernáculo estaria a presença de Deus e o tabernáculo estaria no meio do povo. Então o povo precisava saber como lidar com a presença, como habitar em meio à presença. E aí tudo isso, gente, leva a gente para Jesus.
né? O tabernáculo todo. Se nós pegarmos estudos, eu quero te convidar a fazer isso, porque é fácil quando outra pessoa estuda, né? Mas deixa eu te convidar, você faz isso. Pega e pesquisa o que significa acácia. Pesquisa por que tinha madeira no tabernáculo, por que a madeira era coberta de ouro. E se você tiver coragem, comenta nesse vídeo depois. O que você aprendeu? Como que tudo revela Jesus Cristo? Glória a Deus. E aí Moisés, o nosso Senhor, fala para Moisés que ele vai pedir para o povo algumas contribuições para começar a construir esse tabernáculo. Ele pede madeira de acácia, pede ouro, pede tecido, pede prata, pede bronze. E aqui nós vamos ver esse início dessa construção do tabernáculo, a presença de Deus no meio do povo. É isso que eu queria falar hoje, eu espero que vocês tenham sido edificados e que Deus abençoe a vida de cada um. Até amanhã, se Jesus permitir. Com Deus!